gostaria de te convidar a abrir o texto bíblico do Salmo 42, versículo 1 ao 11. Salmo 42, de 1 ao 11. Obrigado, Pai. Vamos orar? Vamos ler primeiro, depois a gente ora. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Querido Pai, pedimos nesse momento a tua ajuda, ao teu apoio, ao teu socorro, para que possamos ministrar a tua palavra com graça, de maneira que cada pessoa hoje aqui possa ser edificada. Pedimos o teu favor, pedimos, Senhor bendito, perdão dos nossos pecados e a remoção de todos os bloqueios da nossa visão, da nossa audição, todos os bloqueios que possam se interpor entre nós e o Senhor e que venha a trazer dificuldades para compreender o que tu queres da nossa vida. Pedimos humildemente, Senhor, venha mais uma vez com a tua provisão bendita, porque dependemos de ti. E toda glória, todo elogio, toda honra pertence ao Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 42 procura trazer a resposta para uma pergunta muito importante: o teu Deus, onde está? Geralmente essa pergunta é feita quando a gente não vê na nossa vida os resultados que a gente gostaria de ver. Geralmente essa pergunta é feita quando um ente querido nosso morre de uma forma inexplicável, fora do nosso programa, claro, fora do nosso querer, fora das nossas intenções. Geralmente essa pergunta, o teu Deus, onde está? Acontece justamente quando você se consagra, quando você se dedica, quando você é honesto, quando você paga seus impostos, quando você é um homem generoso e tal. E de repente você se vê envolvido num turbilhão de situações e as pessoas olham para você e falam: teu Deus, onde está? Você vai na igreja, você lê a Bíblia, você ora, você procura fazer tudo direitinho. Mas eu não consigo ver Deus. Pelo menos nesse momento da sua vida eu não consigo ver Deus na sua vida, eu não consigo ver Deus na sua experiência. O teu Deus, onde está quando os nossos sonhos não são cumpridos? O teu Deus, onde está quando demora para chegar a resposta que a gente tanto busca? O teu Deus, onde está quando você percebe que toda a sua expectativa é de seguir, é de avançar, é de ir adiante, mas a despeito dessa tua expectativa, o que você percebe é que as lutas e intermináveis e tribulações continuam cercando e tentando trazer uma visão de desamparo e uma visão de frustração. Essa pergunta é feita nessas e em outras ocasiões, e às vezes a gente tem dificuldade de responder: onde está
nós temos dificuldade em responder. Até no próprio Salmo 42, você não vê muita revelação de Deus. O salmista está liberando tudo que está no seu coração, mas não há claramente um versículo que Deus possa dizer: olha, meu filho, fica calmo, fica tranquilo que eu estou aqui. E é justamente nessa hora que a gente deve buscar o que esse salmo e outras passagens nos ensinam a respeito de como enfrentar o nosso deserto. Porque essa pergunta, o teu Deus onde está? Invariavelmente é quando nós estamos em deserto. É quando nós estamos em situações semelhantes à que nós acabamos de compartilhar aqui. E eu gostaria que nessa noite, pelo menos 5 palavras pudessem nos ajudar a vencer este deserto e tentar responder, se não para os outros, pelo menos para nós mesmos: onde está o meu Deus? Onde está o teu Deus? Eu queria que você perguntasse para o teu vizinho respeitosamente: teu Deus, onde está? E a primeira palavra das 5 que eu gostaria de compartilhar hoje, para lhe ajudar a enfrentar o deserto nosso de cada dia, para lhe ajudar a enfrentar esses momentos de dúvida, de questionamento, de nebulosidade, 5 palavras que podem fazer toda a diferença na nossa vida. E a primeira palavra é posição. Diga, posição. Onde vemos posição nesse texto bíblico? O Salmo 42 é o salmo dos filhos de Corá. E a gente precisa entender que Corá é justamente aquele que nos dias de Moisés se rebelou contra Moisés. Corá era um líder dos levitas, ele era um levita, e ele tinha a responsabilidade de levar os utensílios do tabernáculo, ele tinha a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Corá era um homem de uma alta posição religiosa e uma posição espiritual. Corá. Mas um dia ele quis ocupar a posição de Moisés, um dia ele quis ocupar a posição de Arão, e ele suscitou uma grande rebelião, e 250 pessoas ali se insurgiram contra a liderança, e o resultado desta insubmissão e desta insurreição foi de que a terra abriu a sua boca e tragou vivos Corá, Datã, Abirão, e 250 pessoas foram engolidas pela terra, como resultado de uma rebelião declarada contra Deus e contra a sua autoridade. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus poupou os filhos de Corá. Diga glória a Deus. Aleluia. Por quê, queridos? Porque esses filhos de Corá tinham tudo para serem engolidos, como a família de Acã, que foi apedrejada, e como tantos outros, cuja semente foi arrancada pelas raízes e não sobrou ninguém. Mas Deus olhou para os filhos de Corá e teve misericórdia dos filhos de Corá, e de uma forma paradoxal, a despeito de um caminho de rebeldia por parte do pai, mas Deus pinça esses filhos, Deus escolhe esses filhos e os coloca no tabernáculo, e os coloca no templo para louvar, para adorar, a despeito de quem morreu, a despeito de quem viveu, a despeito de quem se rebelou, a despeito de quem obedeceu, a despeito de quem está saudável, a despeito de quem está doente, a despeito de quem está junto ou de quem tem ido embora. Há uma posição: ó filhos de Corá, venham o que vier, aconteça o que acontecer, tendo seu pai junto ou longe, estando vivo ou morto, tendo respostas ou não, tendo situações agradáveis ou não. Filhos de Corá, entendam, vocês têm uma posição, e nessa posição vocês devem louvar, no choro ou no riso, no dia ou na noite, na perseguição ou na bonança, seja qual for a situação, há uma posição. E eu gostaria que você entendesse, querido, que no teu deserto, a primeira coisa que você precisa entender é a tua posição. Mulher, às vezes perseguida, mulher, às vezes não compreendida pelo marido, mulher, às vezes levada na chacota. Qual é a sua posição? Fica firme, porque quando seu marido pisa na bola, há um Senhor querido e bendito que vai honrar a mulher posicionada, a mulher que é às vezes não compreendida, que às vezes chora à noite porque não tem a compreensão do marido, dos filhos, de ninguém.
mas ela fica na posição. Fica na posição, querida. Fica na sua posição de fé. Fica na sua posição de esposa, videira frutífera. Fica na sua posição de mãe. Fica na sua posição de lealdade e de fidelidade. Porque a posição traz livramento em meio aos nossos desertos. Amém, queridos? Amém. Ó filhos de Corá, lembre-se da posição. As pessoas ao redor estão perguntando: onde está o teu Deus? Porque esse momento é momento de opróbrio, de vergonha, de ausência do sacrifício no templo. É um momento inexplicável. Mas ó filhos de Corá, eu livrei vocês da morte, para que vocês estejam no templo e adorem. Mas eu não tenho respostas para as minhas crises. Eu não disse que você vai louvar só quando você tem respostas. Eu não disse que você vai adorar só quando tudo está claro. Eu não disse que você vai se posicionar em louvor e adoração só quando você tiver todos os questionamentos respondidos no teu coração ou pelos outros. Eu não estou dizendo que você vai louvar só quando o teu emprego está bombando e está tudo bem e você tem dinheiro no bolso. Posição. Fica na tua posição enquanto a terra está abrindo a boca e engolindo muita gente, mas olha para você, sacode a poeira e dê graças a Deus. Deus, o Senhor me concedeu mais um dia de vida, não fui engolido, não fui tragado, não fui ceifado, estou aqui hoje, eis o meu coração, a minha vida, meu talento, minhas oportunidades, tudo que tenho. Não sei explicar nada, mas uma coisa eu sei, é que o Senhor me fincou e o Senhor me deu uma posição, e nessa posição eu vou ficar e não vou abrir mão. Filho, fica na sua posição de filho e honra teu pai, honra tua mãe, mesmo quando você não os entende. Fica na posição de filho. Marido, não abra mão da sua posição de marido, de sacerdote, mesmo quando tudo possa parecer caindo, ruindo ao seu redor. Fica na sua posição, porque o salmista certamente vai dizer: ó Deus, ainda verei a tua face. Ó Deus, ainda te louvarei. Ó Deus, ainda verei restaurado muitas coisas. Mas eu vou ficar na minha posição. Ó crente, fica na tua posição. Quando você começa a perder as coisas, justamente porque você serve a Deus, e as pessoas não entendem o Deus que você serve, fica na sua posição. Não abra mão da tua posição. Líder, fica ao lado do seu líder. Fica ao lado do seu pastor. Eu não entendo, não compreendo agora, mas amanhã eu vou entender todas as coisas. Posição. Este é o salmo dos filhos de Corá. A primeira palavra é posição. A segunda palavra é Deus. Quem é Deus para você? Uma vez Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é isso e aquilo e tal. Tá bom, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não importa o quanto os outros estejam dizendo onde está o teu Deus, importa que você saiba quem é o seu Deus e onde está o seu Deus. E é tão interessante que este salmo vai se discorrendo acerca do salmo, as escritas e tal, e em meio a esta pergunta, onde está o teu Deus, onde está o teu Deus, o salmista vai dizendo quem é Deus para ele. E no versículo 2, a Bíblia diz: a minha alma tem sede de Deus. Mas de que Deus? De que Deus? Aleluia. Diga: o teu Deus é o Deus vivo. Glória a Deus. Enquanto os outros estão dizendo onde está o teu Deus, ele vai discorrendo no salmo e vai escrevendo versículo por versículo, ainda que em meio a conflitos ou dúvidas da alma, mas ele vai asseverando, ele vai confirmando, ele vai testificando quem é Deus para ele. E a primeira descrição acerca de Deus é que ele pode ser morto para os outros, ele pode ser um Deus de crucifixo para os outros, ele pode ser o Deus da Bíblia para os outros, mas para mim ele é o Deus vivo.
tão certo como vive o Senhor. Eu acho tremendo uma passagem do Antigo Testamento, quando Deus estava morto para muita gente. Mas nos dias de Elias, o que levantou o profeta Elias foi a revelação de que Deus estava vivo. E como é que Elias descobriu que Deus estava vivo? Porque nos seus dias, uma palavra que tinha sido proferida há mais de 500 anos, nos dias de Elias, se cumpriu. Porque nos dias de Josué, Josué havia dito: Jericó foi destruída, maldito o que reedificar Jericó. Se alguém tentar reedificar Jericó, quando lançar os fundamentos, o filho mais velho vai morrer. E quando terminar a edificação, o filho mais novo vai morrer. E o tempo se passou, houve uma palavra profética, o tempo passou, geração em geração em geração em geração. Mas nos dias de Elias, um homem chamado Riel, que significa Deus vive. Um homem que se chamava Riel, ironicamente significando Deus vive, viveu como se Deus estivesse morto. E o que ele fez? Reedificou Jericó, porque ele pensou assim: bom, alguém falou sobre isso, mas Deus está morto mesmo, Deus não age mais, Deus não fala mais, Deus não sente mais. O que eu vou fazer? Eu vou edificar Jericó. Mas quando ele lançou os fundamentos, o mais velho morreu. E quando ele terminou, o mais novo morreu. E então Elias ouviu essa notícia na Folha de São Paulo, dos seus dias, ou no Estado de São Paulo, ou na internet. Ele ouviu essa notícia, ele olhou para as Escrituras em Josué 6:26 e encontrou essa palavra profética. E então ele saiu correndo dali e foi diante do rei Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor, que não choverá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Por que ele falou isso? Porque a mesma palavra que diz: não retifique Jericó, é a mesma palavra que diz: se vocês adorarem outros deuses, não choverá. Então ele comparou o mesmo Deus que cumpriu a palavra na vida de Riel. É o mesmo Deus que diz que se o povo descambasse na idolatria, não choveria. Então ele chegou diante da autoridade maior, o rei Acabe, e disse: tão certo como vive o Senhor, não choverá, senão segundo a minha palavra. E só choveu quando a outra palavra se cumpriu: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Só choveu quando toda a nação de Israel declarou com a sua voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cumpriu-se a palavra, caiu a chuva. Estamos entendendo o que é isso? Mas eu quero te perguntar, nessa noite, você está posicionado? Deus te deu um ministério, você tem abandonado o seu ministério. Ah, mas por conta disso ou daquilo outro. Querido, você não recebeu o ministério de pastor Wilson, você recebeu o ministério da parte de Deus. Ó filho de Corá, ah, mas a terra engoliu 250. Não importa, você está vivo, você está posicionado, você entende que é Deus quem preserva a tua vida, você entende que é Deus que se revela a você. Não importa quem caiu à direita ou quem caiu à esquerda, não importa quem se desanimou à direita ou quem se desviou à esquerda, não importa, você está vivo, você está posicionado. Glorifica a Deus. Primeira pergunta: posicionamento. E a segunda pergunta: quem é Deus para você? Meu querido, se Deus está vivo para você, Deus pode revolucionar o ministério inteiro. Deus pode mudar o coração do presidente da República. Deus pode mudar as leis irretocáveis. Cláusulas pétreas poderão ser mudadas se o teu Deus está vivo. Se o teu Deus está vivo, a água flui da rocha. Se o teu Deus está vivo, não há impossível para Deus, não há impedimento para Deus. Eu te pergunto: Deus está vivo para você? E enquanto as pessoas estão perguntando onde está o teu Deus, para o salmista, Deus vive. Para o
O salmista, no versículo 5: porque estás abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diga: Deus é meu auxílio. Diga: Deus é meu auxílio. Feche seus olhos agora e diga: Senhor, Tu és o meu auxílio. Aleluia. Quantos precisam do auxílio de Deus? Quantos começam a perceber que quando as forças vão se esmorecendo, você entende: Deus traz o meu auxílio. É o Senhor que me levanta. É o Senhor que me levanta dos escombros, das cinzas. Traz o meu auxílio. Quando o fôlego já está quase se esvaindo, quando o último suspiro quase desponta, Deus, Tu és o meu auxílio. E Tu és meu. Diga: Deus vive. Meu auxílio. Diga: Deus meu. Versículo 8. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico como uma oração ao Deus da minha vida. Saúde. Diga: Deus da minha vida. Há um hino que fala: Deus da minha vida, fica comigo. Só sei isso, depois vocês cantam isso aqui. Deus da minha vida, Deus das minhas experiências, Deus do meu choro, Deus da minha alegria, Deus da minha falta de esperança e Deus dos meus momentos de esperança. Deus que age comigo quando estou enfermo e abatido, mas é o Deus da minha vida. O Salmo 23 é maravilhoso, porque ele é um salmo para todos os momentos da vida. É um salmo para a vida, é um salmo para o vale da sombra da morte e é um salmo para a eternidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o salmo, ele é lindo, não vou repetir agora, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Será que eu me apropriei já desta verdade para hoje e para agora? Se Ele é o Deus da minha vida, e na minha vida inclui todos os dias da minha vida, e hoje é um dia em que eu pude contar de novo com a bondade de Deus e com a misericórdia de Deus. Alguém aqui pode dizer que Deus não tem sido bom para com você? Alguém pode dizer que Deus não tem sido misericordioso? Do que você precisa para enfrentar o deserto? Da palavra posição, da palavra Deus. Deus vivo, meu auxílio, Deus meu, Deus da minha vida. E no versículo 9, a palavra de Deus diz: digo a Deus, minha rocha. Quem é Deus para você? Rocha. E a rocha é um negócio mole, né? Que quando a gente pisa, afunda, é assim? A rocha é um negócio meio como que areia movediça, que a gente pisa e começa a afundar e se abarra. É assim? Talvez as circunstâncias queiram me fazer entender que Deus é assim, mas Deus é rocha. E para enfrentar o meu deserto, eu preciso ter uma revelação de que, por mais que a minha vida me pareça instável, mas o meu Deus é rocha. E é Deus meu. E Ele é Deus vivo. E Ele é meu auxílio. E Ele é Deus da minha vida. Diga posição. Diga Deus. E diga escolhas. O que você precisa para poder enfrentar o seu deserto? Escolhas. Diga para o seu vizinho: cuidado com as suas escolhas no período de deserto. Será que você conseguiu ver que no Salmo 42, que o Salmo 42 é um salmo repleto de escolhas? Por um momento, ele começa a dizer: as minhas lágrimas, no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Eu pergunto aos irmãos: como é que as lágrimas serviram de alimento para ele?
Deus onde está? Enquanto as circunstâncias dizem, teu Deus onde está? Enquanto você fixa o seu olhar no que não é de proveito, no que não edifica, no que não constrói, as lágrimas são seu alimento. Onde você foca a sua visão e para quem você empresta os seus ouvidos, isso vai produzir a você uma visão desanimadora e consequentemente lágrimas que vão te alimentar dia após dia, enquanto fica retinindo nos seus ouvidos aquela pergunta: onde está o teu Deus? O teu Deus é fraco, o teu Deus não resolve, o teu Deus não existe. Escolhas. Enquanto eu escolho ouvir o que não devo ouvir, as lágrimas são meu alimento. Mas eis que num determinado momento eu tomo uma decisão de não viver mais de lágrimas. Eu queria, querido, que hoje você se levantasse das lágrimas em nome de Jesus. Porque as lágrimas são resultado de uma visão que nos entristece, e que nos impossibilita, e que nos incapacita, e que nos torna impotentes. As lágrimas são fruto de uma visão que a gente não consegue mudar, de situações que a gente não consegue restaurar. E o salmista é claro ao dizer que enquanto ele se presta a ouvir essa pergunta, o teu Deus onde está? As lágrimas são seu alimento, dia e noite, até que ele toma uma decisão: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava e qual multidão de povos guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Diga: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Qual é a sua escolha? Lágrimas ou as lembranças de um Deus que já manifestou a glória na sua vida, e que Ele está vivo, e que Ele está presente, e que no tempo devido Ele poderá restaurar todas as coisas, e mesmo que não restaure, Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? No versículo 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Diga: um abismo chama outro abismo. Muitas vezes nós usamos esse texto para falar do abismo do pecado, que quando alguém cai no abismo do pecado, esse abismo chama outro abismo, e a pessoa vai se afundando mais e mais no pecado. Mas o salmista não está falando de pecado, o salmista está falando de águas profundas. Porque em meio ao seu deserto, ele se lembra da nascente do Jordão. Lembro-me nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Do que ele está se lembrando? Das fontes, das águas do Rio Jordão, e dessas águas que começam de pouquinho, e depois vão se tornando em águas abundantes, em águas profundas, e de águas abismais, de águas de profundos abismos, de maneira que já não tem mais controle. Quem mergulha nessa água se deixa levar por essa água. Ele está falando de um tempo da sua vida, embora hoje seja um tempo de deserto, mas ele toma uma decisão de se lembrar das fontes do Jordão e de como as águas vão crescendo e crescendo e crescendo, e todo aquele que mergulha nessas águas há de chegar num momento em que um abismo levará a um outro abismo, mas não é um abismo maligno, são águas incontroláveis, que quando você se deixa levar, é Deus que te leva. É interessante que Benny Hinn, que é um dos pastores americanos, quando ele vai falando sobre o tabernáculo, cada peça do tabernáculo, quando ele chega no lugar santíssimo,
é o lugar da adoração mais íntima com Deus. Ele usa o Salmo 42 e diz: Senhor, na tua presença, um abismo chama a outro abismo. Não é o abismo do pecado nem da iniquidade, mas é o abismo de águas profundas, onde eu já não tenho mais controle, onde Deus me leva, onde Deus me abraça e me leva para o lugar onde Ele quer levar. Um abismo chama outro abismo. No barulho das águas, as ondas que passam por mim, ondas e vagas. As ondas são as primeiras, e as vagas são aquelas mais suaves que passam sobre nós. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia uma vez por ano na praia, lá de Santos, e era um dia só na praia. A gente ia logo cedinho, ia para a praia, esperava o ano inteiro para aquele dia, e se divertia o dia inteiro. Quando chegava a noitinha, a gente voltava para casa. Mas aquela experiência das ondas passando por cima de mim, era uma experiência tão gostosa e tão maravilhosa, que quando eu me cobria com um cobertor, eu tinha a impressão de que eram as ondas passando por cima de mim, e eu sonhava com as águas, e ficava esperando, puxa vida, 365 dias vão se passar, para que eu possa de novo ir para a praia. O salmista está se lembrando das águas do Jordão sobre a sua vida. Ondas e vagas, um abismo chamando outro abismo, não de pecado, mas de intimidade com Deus. Escolhas, querido. O que você decide alimentar? Com que você vai alimentar a tua alma? Qual é a tua decisão? Você vai alimentar a tua alma com lágrimas? Você vai permitir que a tua alma permaneça abatida? Ou você vai se lembrar das terras do Jordão, do Monte Hermon, das nascentes do Jordão e das profundezas do Jordão, dos tempos em que Deus marcou a tua vida, tempos de avivamento, tempos de abundância? Amém, queridos? E é interessante que o foco na coisa errada só nos prejudica. Olha o versículo 10: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? O que é o esmigalhar-se dos ossos? Sabe quando a gente fica doente, quando a gente foca o problema, quando a gente foca a desgraça, quando a gente foca o medo, quando a gente finca raízes na falta de esperança, na falta de fé? É como se os nossos ossos estivessem se esmigalhando. Mas o Salmo 42 é um salmo de decisão. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diga palavras que transformam minha vida no deserto. Diga posição. Diga Deus. Diga escolhas. Mas há uma quarta palavra das 5 que queremos compartilhar. No versículo 8 a palavra de Deus diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A quarta palavra é gratidão. Diga para o seu vizinho: gratidão é o segredo para enfrentar o deserto. Diga isso para ele. Queridos, por que a palavra gratidão? Porque nos parece uma experiência muito mais simples a que nós vimos no versículo 8 do que a experiência dos versículos 6 e 7. Nos versículos 6 e 7, o salmista está se lembrando de abundância de águas. Nos versículos 6 e 7,
O salmista está se lembrando dos tempos áureos de avivamento, de experiência profunda com Deus, de abismos que nos levam a outros abismos, mas de intimidade, águas abundantes, lembrando-nos do Hermon, lembrando-nos do Jordão, lembrando-nos da condução plena e completa de Deus. Mas o versículo 8 está falando de um tempo de deserto, onde as águas não são tão abundantes, onde a provisão nos parece ser na medida, somente na medida para aquilo que a gente precisa. A impressão que a gente tem é que o salmista está se lembrando de um grande período, mas que hoje está muito aquém daquilo que já foi. No entanto, Deus é fiel no dia de hoje. E o que ele observa no versículo 8? Contudo, diga contudo, aleluia, glória a Deus pelo contudo. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Aleluia. Querido, se nós não temos um coração grato, a gente vai viver apenas da abundância do nosso passado. Como eu já disse em algumas ocasiões aqui, de um colega meu que eu tinha de empresa, que todos os dias ele lamentava dizendo: ai, os meus dias em Furnas, ai, os meus dias quando eu era funcionário daquela grande estatal, daquela grande, enfim, ai, aqueles dias eram bons, aqueles dias eram especiais. Queridos, se nós não tivermos a devida porção de gratidão para hoje, nós vamos sucumbir também diante do nosso glorioso passado. Eu preciso enxergar que talvez hoje eu não esteja no melhor do que já vivi, no melhor do que eu já experimentei, mas o salmista, com gratidão, ele reconhece contudo o Senhor durante o dia. Ele está falando do hoje, ele não está falando do passado, ele está falando do hoje. Durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Talvez não seja aquele grande período de jejum que eu já experimentei, trancado 21 dias ou trancado 40 dias, mas talvez 15 minutos de uma sossegada e tranquila oração e cântico que Ele coloca no meu coração. Senhor, obrigado. Aleluia. Porque a lâmpada não se apagou. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado porque a lâmpada não se apagou. Obrigado, Senhor. Como eu gostaria de experimentar novamente as tuas ondas e vagas, abundantemente, mas enquanto elas não chegam, obrigado pela oração calma e sossegada e tranquila que colocas no meu coração. E obrigado porque nesta manhã eu percebi que eu acordei. Tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Gratidão. Amém. Gratidão. Gratidão. E aí começa a olhar, querido, ao teu redor. E seu coração vai se encher de gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado. Porque eu tenho muito mais do que o que eu preciso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir. Obrigado porque o Senhor tem me dado o ministério. Obrigado porque o Senhor tem me dado saúde. Obrigado porque o Senhor tem me dado uma família. A quarta palavra para o deserto é gratidão, querido. Quarta palavra para o deserto é gratidão. Qual que é a primeira? Posição. Qual que é a segunda? Deus. Qual que é a terceira? Escolhas. Qual será a tua escolha? Onde você vai focar? Vai se alimentar de lágrimas? Vai permitir que seus ossos se esmigalhem? Preocupado, tenso? Qual será a tua escolha? A quarta palavra: gratidão. Misericórdia pela manhã,
e um cântico e uma oração à noite. Amém. Gratidão. Mas a última palavra, ela se repete nos versículos 5 e 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E o versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E a quinta palavra, esperança. Eu acredito que a palavra esperança é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Amém. Esperança. Esperança. Foi isso que fez com que aquele homem, há 38 anos, ao redor do tanque de Betesda, esperasse ano após ano para ser curado. Porque a Bíblia diz que numa certa parte do ano, um anjo movia as águas do tanque. E o primeiro que descesse as águas era curado de toda a enfermidade que tivesse. Mas ele era paralítico. E quando as águas se moviam, na sua impossibilidade de ir para as águas, sempre ia alguém primeiro que ele, descia as águas e era curado. E ele ali, todos os anos, estava no mesmo lugar, na mesma posição, esperando o mover das águas, até que Jesus chega dentro dele e fala o seguinte: você quer ser curado? E o homem responde: Senhor, eu até quero, mas não tenho ninguém que me leve até as águas. Toda vez que eu intento ir, desce alguém primeiro e é curado no meu lugar. Então Jesus chega para ele e fala: você está curado, toma o teu leito e vai embora. Mas antes de curar, o texto bíblico nos diz: vendo Jesus que ele estava assim há 38 anos, assim como enfermo, porém esperando. Aleluia. Por que Jesus o curou? Porque a despeito de a todos os anos alguém correr na frente dele, a despeito de ele não ter ninguém para levar as águas, ele esperava. E espera hoje, e amanhã, e depois. E 38 anos se passam, e Jesus o encontra esperando. A esperança é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Porque ela nos ajuda a estar acima das impossibilidades, acima da solidão. Não tenho ninguém que me leve. Solidão. Mas a esperança é mais forte que a solidão. A esperança é mais forte do que o tempo. 38 anos. A esperança é mais forte do que a própria enfermidade. Aleluia. E a esperança é mais forte do que a própria morte. Porque estás abatida, ó minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus. Repita após mim: posição, Deus, escolhas, gratidão e esperança. Eu te convido a ficar de pé nessa hora. Convidar a todas as pessoas que desejam ver essas 5 palavras se tornando uma realidade prática na sua vida. Quero te convidar a vir à frente, quero te convidar a colocar o seu coração diante do Senhor.